Boa tarde, pessoal. Então, a gente hoje, fechando o TAU 4, a gente vai ver as imagens complementares, tá, que eu fiz durante algumas visitas minhas na cidade de Brasília. Na aula passada, a gente viu informações básicas sobre o processo histórico, sobre a formação social, né, sobre a questão dos candangos, dos construtores, do concurso, da participação de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer com sua equipe. E hoje a gente vai entrar em alguns edifícios, tá? Que foi permitida a visita. Mas antes de ir para os edifícios mais monumentais, eu vou dar uma passeada com vocês pelo plano piloto, tá? Mostrando algumas imagens dessa cidade na atualidade. Como a gente viu, projetada entre os anos de 56 a 60, quando foi inaugurada, né? E não tendo ainda todas as obras devidamente concluídas, certo? Bom, vocês estão vendo aqui nessa imagem o plano piloto de Brasília, né? O eixo monumental, tendo ao final a Praça dos Três Poderes, os grandes trevos de circulação rodoviária, tá? Onde transitam os veículos com túneis e tudo mais, certo? Ao fundo lá, temos também uma vista do terminal rodoviário, com os ministérios, o teatro e tudo mais. Eu vou passando e a gente vai comentando, tá? Essas vistas eu tomei desde a torre, aquela que eu falei, que é uma torre de transmissão, que é um ponto de encontro, né, das pessoas nesse eixo, nesse plano piloto, e de lá a gente tem uma visão geral de alguns ângulos da cidade. Isso é bom. A gente dá para ver nessa imagem um pouco do Lago Paranoá, ao fundo, tá certo? Vindo mais para cá, para os Três Poderes, os ministérios, a catedral. Lembrando que alguns edifícios, como esse aqui, por exemplo, que eu estou clicando com o mouse, é o prédio da biblioteca, que foi feito recentemente, tá certo? Aqui, ao centro, a gente tem o prédio do terminal rodoviário, e vou passando. As fotos não estão editadas, né? Elas têm alguns problemas de edição, porque são fotos originais, que ainda não foram trabalhadas. Perdão aqui que entrou um visitante, eu tenho que chamar só um pouquinho. Bom, continuando, vocês perdoem algum ruído, tá? Então, a gente vê em outros ângulos dos edifícios, aqui ao lado, já saiu, posso continuar tranquilo. Aqui, continuando, o Luquinha está reclamando, desculpem aí. Vamos continuando. Opa! Vistas, esses edifícios que vocês estão vendo, é bom que vocês observem que a verticalização não é uma constante na cidade, certo? Esses edifícios que estão ao longo do eixo são os hotéis, aquele polo hoteleiro que eu falei, que fica no coração. Mas lembrando que tem o polo hoteleiro da Asa Sul, que são hotéis mais nobres. Esses não são hotéis ruins, mas são hotéis mais de negócios, tá? E de político, empresarial, porque, como eu disse, tudo que é decidido no Brasil passa por Brasília. Então, é uma cidade que muita gente faz o chamado bate-volta, né? no seu uso diário. Tá? O aeroporto de Brasília é um grande aeroporto, muitos voos, conexão com todas as capitais, porque é costume, tá? Políticos, empresários, vereadores, prefeitos irem e voltarem no mesmo dia, ou irem passar uma noite e ter que estar ali perto dos ministérios, do Congresso, e ter que ficar ali. Então, eu quero que vocês entendam a dinâmica dessa cidade no seu plano piloto. Nessa área aqui, que é a área hoteleira, ela tem no seu centro, aqui,
tá? Um apoio de restaurantes, lojas, no shopping center. Então, você pode fazer esse trecho aqui a pé, tá certo? Nessas quadras, tá? Agora, você ir para o Ministério, você ir para o Palácio do Alvorada, ou de Justiça, algum tribunal, aí não dá. Realmente tem que ser de carro, tá? Nessa foto, vocês veem também que a cidade é cortada por túneis, tá? Trevos e túneis, tá? Esses túneis passam carro e passam pessoas. O problema é a questão da segurança, que não é legal. Nesse ângulo, vocês veem um pouco a paisagem do Cerrado, tá? Mas, lembrando também, né, frisando, que nessa época, na época da construção de Brasília, isso tudo era o quê? Era gramado. Era uma vegetação muito baixa. Tá? Isso que vocês, essa vegetação arbórea, isso já foi plantado. Tá? Mas vocês podem ver também a cor do solo, que é importante, a terra. O solo de Brasília é um barro, lembra um pouco o massapê, tá? Então, ela é árida, ela é seca. Isso que a gente está vendo foi tudo plantado. É uma vista do parque, que é um grande parque construído lá em Brasília, e que, como eu disse hoje, né, assim, o ponto de lazer, de encontro no final da tarde, nos finais de semana, a população usufrui muito desse parque, certo? Outra vista do parque, né? Vou passando, porque são muitas imagens, certo? Vejam que ainda, mesmo hoje, na contemporaneidade, a gente ainda tem grandes vazios urbanos, certo? Com algumas partes ainda Professora? desmatadas. Oi? Professora? Oi, Lucas. Aqui tem um pessoal no grupo pedindo permissão para entrar. Será que, tipo, a senhora diminuir a tela só um tempinho de aceitar eles? Porque eu acho que... Deixa eu ver, vou tentar. Então, gente, continuando. Eu estou mostrando uma vista geral da cidade de Brasília, certo? E sob um ângulo em cima daquela grande torre de transmissão, que eu falei que é no eixo monumental. E que é muito bom visitar lá, porque quando você está lá em cima, você pode ter uma visão geral daquele entorno, do eixo monumental, do plano piloto, certo? E essas fotos foram tomadas desde lá. Agora eu estou vendo a famosa ponte JK, que é uma ponte construída sobre o Lago Paranoá, que liga o plano piloto ao entorno de Brasília, tá certo? É uma ponte que virou uma referência arquitetônica, e ela também foi construída uns 20, 30 anos atrás, quando estava muito em voga a questão do concreto, com as hipérboles, com tirantes de aço, e que aconteceram em várias cidades. Hoje ela virou um cartão postal da cidade, né? E esse lago, que é aquele lago artificial que foi construído para diminuir a secura, né? E melhorar a umidade, tá? Ele hoje, além dessa função, ele também ele tem a função de lazer, né? Em volta tanto da Asa Sul quanto da Norte. As pessoas andam de jet ski, lancha, né? Fazem esportes náuticos nessa região, certo? Continuando, e vocês podem ver em primeiro plano a aridez do solo do cerrado, né? A vegetação pouca, escassa, esse capim, né, que a gente chama capim de burro, que domina a grande parte do solo, tá? A gente vai se afastando um pouco. A gente vê, ao longo do lago, a implantação de algumas casas, como eu falei, as famosas mansões de Brasília, que estão nesse entorno do Lago Paranoá, tá? Aí também um outro ângulo, eu vou passando, porque até chegar de volta a esse eixo monumental. A gente nota que esses edifícios, eles estão muito colocados como verdadeiros objetos, tá? Se observa uma falta de diálogo, de relação,
entre um edifício e outro. Eles são bonitos, são belos, praticamente, tá? Mas falta essa integração, né, arquitetônica e urbanística de conversas, né, entre um edifício e outro. E uma certa aridez. Eu acho que a palavra aridez eu vou usar muito falando de Brasília, tá? Vocês estão vendo que eu estou falando de aridez do solo, aridez dos diálogos urbanos, né, e arquitetônicos, porque as coisas são muito feitas que meio isoladas, certo? Na parte posterior à catedral, vocês podem dizer, poxa, e esses edifícios, né? São edifícios construídos antes dessa discussão de Brasília ser tombada, ficou a cidade um pouco à revelia, né? Teve-se o plano piloto, se inaugurou, foram feitos os edifícios principais, enquanto Niemeyer estava vivo, ele continuou projetando as principais edificações, principalmente das áreas cívicas, mas as outras áreas ficaram um pouco soltas. Essa liberdade de gabarito, normativa, tá? Criou uma certa poluição, digamos assim, sendo purista, né? Quanto à forma moderna, de produção de edifícios pós-modernos, construídos nos anos 80, alguns no 90, porque o tombamento de Brasília mesmo só veio acontecer agora no começo do século XX, tá certo? Então, algumas coisas correram esse risco. Eu não falei mais sobre a catedral, porque a gente vai nela já já. Esse edifício que vocês estão vendo, ele é um auditório, tá? Que fica do lado da Biblioteca Nova, e ele, apesar de ter uma forma bem niemeariana, né? Foi projetado por ele, mas ele não é da época da construção. Ele não é dos anos 60, ele é dos anos 80, tá? Até 90, porque essas obras demoravam muito sendo construídas. Tanto a biblioteca quanto o auditório foram feitos posteriormente. Vocês estão vendo atrás, né, a sede do Banco do Brasil. Essa parte atrás da biblioteca, que fica muito próxima, no cruzamento do eixo monumental com as asas, a gente tem toda a parte institucional bancária, Banco Central, Banco do Nordeste, todas essas instituições financeiras, né? Então, continuando, eu vou passando. Quando eu vou passando as imagens, vocês vão percebendo. Eu vou passar de forma mais rápida, tá? Porque é uma visão geral para a gente entrar em detalhes. Nessa perspectiva, essa foto aí foi tirada dentro de um ônibus que estava fazendo um tour pela cidade, através das janelas, uma imagem rápida, né? Porque você não dá para pegar essa imagem estando a pé, você não percebe, não tem como perceber. Então, eu estava a uma certa altura de 2 metros, onde eu pude pegar esse ponto de fuga. É tipo uma foto meio que roubada, né? Uma foto, como é que a gente diria? Instantânea, aquele momento, assim, né? De pegar aquele ângulo. Então, vocês veem lá atrás o Panteão, aí vem a perspectiva com alguns prédios de ministério, e tem aqui, em primeiro plano, a catedral. Vejam que essa faixa, na verdade, é aquela faixa entre um ministério e o outro, que ao fundo dela vai até ao Congresso, para vocês terem noção da escala. A escala monumental, que a gente falou na aula passada, até Ivanilson escreveu para a gente, né? A questão da escala monumental, a escala bucólica, a escala do pedestre, aquela coisa toda. Olha isso. Vocês lembram que eu falei? Se a gente estiver resolvendo um problema no ministério, tiver que atravessar, sintam a distância, tá certo? Dessa rambla, desse canteiro. É um canteiro gigantesco, quilométrico, certo? Então, só para vocês terem noção da grandiosidade que é esse plano piloto, tá? É uma cidade para os carros. Aqui vocês veem que quase que não existe a calçada, tá? Faixa de pedestre aqui. A questão das sinalizações, são 5 pistas, tá? Vocês estão vendo nessa foto o Teatro Nacional, que é um prédio brutalista, também projetado
por Niemeyer, totalmente diferente dos primeiros edifícios, certo? E ao fundo, com aqueles outdoors, CIA, Renner, é o centro comercial que é integrado com o terminal rodoviário, tá certo? Uma dica para nós, estudantes de arquitetura, professores que vão visitar Brasília. Aqui é o ponto que você parte para conhecer tudo, certo? Se você chegar do aeroporto, tomar um metrô, você desce aqui. Porque daqui você pega metrô, ônibus, táxi para ir para os lugares. Aqui é o coração. E aqui é bem servido de transportes públicos, tá certo? O metrô é novo, não é um metrô antigo, ele tem pouco tempo que foi instalado, certo? E através daqui, desse lugar, você vai e se direciona para todas as outras áreas. Outra vista, a vista dos palácios, né, que a gente vai ver também, tá certo? Veja o distanciamento, os recuos desses palácios, tá? Porque depois eu vou entrar no edifício, mas veja uma distância entre uma via e até você chegar lá no prédio. É uma coisa assim de, no mínimo, um quarteirão para você ter o acesso, tá? Bom, eu vou fechar esse, tá? E vou entrar agora na pasta dos edifícios, tá? Eu vou começar pela área do Congresso Nacional, que é um edifício muito simbólico desse plano piloto. Tá passando direitinho aí para vocês, minha gente? Sim. Aí, tá? Pronto. Uhum. Então, a gente viu que ao longo do eixo monumental, no seu final, tá? Se encontra o Palácio, né, com a Câmara e o Senado, tá certo? Que é esse prédio do Congresso Nacional. Atrás dele tem a Praça dos Três Poderes, que fica o Palácio da Justiça, o Palácio do Planalto, o Palácio do Itamaraty e o Panteão, que é um lugar de homenagem, né, às figuras históricas de Brasília, certo? Que é a chamada Praça dos Três Poderes. No entorno dessa praça, construíram alguns outros edifícios que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Anos depois. Bom, o Congresso Nacional. Gente, o Congresso Nacional foi um dos primeiros edifícios a serem construídos. A gente viu na aula passada, né, sendo construída o canteiro de obras dele. Isso foi um desafio arquitetônico, tectônico, incrível. Porque Niemeyer queria que esse fosse o símbolo da política brasileira. Que vergonha que se transformou, meu Deus. Eu digo isso, eu fico até assim. Ai, Nossa Senhora, o discurso do Niemeyer com a prática do que ocorre é bem diferente. Ele pensava, uns políticos vão pensar, por isso que eu côncavo, e o outro convexo, e os outros vão jogar, aprovar, vão dizer, ok, então Câmara e Senado, tá? Essas cúpulas em formas de meia laranja. Isso é mais plástica, porque em termos de espaço, tá? Essas interferências formais, elas não aparecem tanto, tá certo? No interior. Há alguns espaços que é permitido o acesso, tá? Outros, somente o político. Vocês estão vendo, eu vou chamar adro, esse pátio, um adro, que é esse grande pátio que está no entorno do edifício. O carro, o veículo, ele não tem acesso direto ao prédio, tá certo? Você não pode chegar lá, vou estacionar e vou visitar. Não, você pode chegar de um transporte público, com motorista, com alguém, fica lá e entra. Ou autoridades que têm acesso ao estacionamento privativo. A segurança aqui é máxima, tá? Tudo é segurança máxima. Vocês vejam que tem aquela lógica projetual que eu falei, da lâmina, do pavilhão. Vocês estão vendo nessa lâmina a rampa de acesso, o volume solto do solo, os espelhos d'água, vocês vão ver em todos os projetos, são constantes projetuais, critérios, valores, que Niemeyer, com sua equipe, pregava.
E também o quê? O concreto, nesse primeiro momento, não era aparente. Ele era pintado, revestido de branco, certo? E a gente tem as torres, né, que aparecem, certo? Onde são os gabinetes dos deputados e os gabinetes dos senadores. Essas duas torres. É só gabinete, certo? Aqui embaixo, aí a gente vai ver, eu vou chegando mais próximo, vejam, tá vendo? Como é que o pedestre vai? Ele anda quilômetros para chegar até lá. Os carros com acesso, né? Porque tem um controle aqui, tá? Vocês estão vendo o meu mouse aí, né? Na tela, aqui, tá? Os carros entram por aqui, no subsolo. Há uma elevação do volume para dar a leveza. Agora, a gente tem que admitir o quê? É de uma beleza plástica, sabe? Formal, incrível. Eu, sinceramente, confesso para vocês que eu fiquei, assim, encantada com esse projeto. E os ângulos que ele permite, sabe? De arquitetura, de volumetria, de pureza, de plasticidade. São verdadeiras esculturas arquitetônicas. E aí eu vou passando e vocês vão vendo. Vejam também outra coisa que eu quero frisar e que vocês percebam. Essas torres. Vocês estão vendo que essas torres são prismas. E eu utilizando o mesmo partido de quem? Do MES. Em penas cegas. Fachadas que poente ou nascente, ou vidros que pegam o sol da manhã, ou brises do sol da tarde. Isso, gente, é uma postura moderna brasileira. Isso é um receituário brasileiro para entender os edifícios modernos no Brasil inteiro. Se você, São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, João Pessoa, tudo que é lugar. E qual é o receituário? O MES. É a referência. Então, é importante vocês perceberem isso. Vamos chegando ao edifício, lâminas d'água, ao pavilhão, o jogo, a presença da curva é outra constante da arquitetura brasileira, graças a Niemeyer. Mais próximo. Antes, a gente viu que alguns engenheiros, como Candela, Tororra, né, eles começaram a introduzir a forma curva. O Iro Saraninha, que a gente viu no aeroporto JFK, né, tinha curva, mas Niemeyer, ele dizia o seguinte, e ele tem vários livros publicados, quem depois quiser ler a obra de Niemeyer, é uma leitura muito agradável, uma leitura leve, são editados pela Revan, no Rio de Janeiro, tá? Ele dizia que a toda linha reta pedia uma linha curva, e vice-versa. Agora, não teve arquiteto na história da arquitetura mundial que trabalhou com tanta leveza, com tanta harmonia, com tanta elegância, a linha curva na arquitetura, gente. Não teve. Digo para vocês, como professora de História da Arquitetura há anos, não teve. E foi por isso que Niemeyer se transformou numa referência mundial. Ele foi criticado no começo, que detonaram ele, disseram a arquitetura moderna não é isso, mas ele mostrou ao mundo como fazer uma arquitetura moderna brasileira, sinuosa, sensual, como ele dizia. E ele dizia, no discurso dele, dizia ele, que era inspirado na curva da mulher brasileira e nas paisagens das regiões, né, barrocas brasileiras, como as Minas Gerais, por exemplo. Então, vamos vendo outros ângulos, tá? E olha a relação, desculpe a foto que não está alinhada, tá? A proximidade, o entorno, né? No Congresso, eu vejo o quê? Vejo Itamaraty, brutalista, totalmente diferente, e vejo os edifícios dos ministérios. Voltando, agora, olhem a perspectiva. Aqui, quem gosta de fotografar, e eu gosto, certo? É um prato feito, minha gente. Os ângulos, as perspectivas, os volumes, os jogos de massa. Você vai percebendo a sinuosidade da cúpula com o lago. Então,
É uma arquitetura visualmente muito agradável. Olha os ângulos. Vou passando e vejam também na solução projetual e construtiva a liberação da estrutura da edificação. A gente vê o uso de um pilotis semi-enterrado, certo? Que solta alguma coisa tipo 60 centímetros e ilumina o subsolo. A iluminação é toda indireta e há um projeto luminotécnico fantástico em Brasília. Uma coisa é você visitar de dia, outra coisa é de noite. É um espetáculo de luz e arquitetura. Eu também oriento a vocês, durante o dia, visitar, para fotografar, para conhecer, porque, certo? E de noite, para ter o espetáculo de luz e sombra nessa arquitetura. Vamos aos detalhes tectônicos, né? Aqui a gente vê como que Niemeyer usava esses pilotis. A maior parte dos prédios, essas colunas circulares, essas varandas caixilhos, as janelas, quase todas as janelas, todas as esquadrias usam esse sistema. Claro, era o quê? Era um sistema de pré-fabricar, entre aspas, porque não era industrializado, era feito ali, em canteiros, mas tinha que ter uma certa lógica, né? Construtiva, modular, neoplástica, né? Baseada em quê? Naquele jogo de matemática, de lógica do módulo. Então, as janelas, né, as esquadrias, tá, elas são trabalhadas dessa forma, com os caixilhos, tal. As colunas soltas, ó, minha gente, completamente independente, criando esses beirais, né, que protegem climaticamente o edifício. E os espelhos d'água, que, como eu falei, tinham duas funções. Uma, melhorar a umidade, né, a que é seco, e a outra servir de resfriamento para os condicionadores de ar, na época que usavam esse sistema. Aí a gente entrando no hall do Congresso. Gente, esses interiores são maravilhosos, certo? Eles são altamente preservados. Vocês encontram painéis modernos, feitos por Burle Marx, por Portinari, por vários artistas brasileiros de todas as regiões. Em cada andar tem obras de arte. Mobiliário desenhado pelo Niemeyer, como essas poltronas. Tá? Os espaços são muito bem conservados, pelo menos isso. E vocês sabiam, vou dar uma dica para vocês que estão estudando arquitetura, que existe concurso público para ser funcionário do Senado, do Congresso e ministérios. Existe concurso para arquitetos desses órgãos. Inclusive, eu tenho vários amigos que são modernos, professores, fizeram doutorado, tudo mais, em modernidade, e trabalham nesses prédios, né, fazendo a conservação deles. Então, assim, justiça seja feita quanto a isso em Brasília, entende? Existe cargos técnicos para se manter esse patrimônio, graças a Deus, pelo menos isso. Olha só um detalhe, que lindo, painel do Atos Bocão. Gente, Atos Bocão, ele fez muito painel em Brasília, muito. Ele trabalhava muito com Niemeyer, certo? E quase todas as obras aí têm painéis do Atos Bocão. Como, por exemplo, nós temos na FIEP, no 6º andar, em Campina Grande, né, um painel dele também. No Brasil, nós vimos que qual é outra constante? E eu acho que tanto falar isso para vocês já assimilaram. As obras de arte estão muito presentes na nossa arquitetura. Então, Niemeyer e sua equipe tinham uma relação muito próxima com os artistas. Então, você tem escultura, painéis, design. Isso é muito rico no Brasil. Nossa arquitetura moderna é riquíssima, entende, gente? Olha só, outro ângulo está um pouco desfocado, eu vou passar. Tudo é arte. Tudo é arte. Uma divisória tem assinatura, sabe? Vou passando. A pérgola, que foi outra solução construtiva bem comum, tá certo? Nesses edifícios. Os painéis artísticos. E vejam que tem uma barreira de proteção, né? Diferente dos nossos que estão em lojas,
porque as pessoas botam propagandas como o painel que existe, por exemplo, no edifício RIC, em Campina Grande, que está totalmente, coitado, tapado por uma loja de eletrodomésticos que esconde a arte do painel. Olhem que bonito esse ângulo desse grande foyer que antecede a plenária da Câmara e do Senado. Aqui é o ponto de encontro, né, dos jornalistas, dos políticos, dos visitantes, antes de entrarem nas salas de plenária dessas atividades. E tem esse jardim de inverno belíssimo, com essa pérgola, com essas obras de arte. Aqui, à vista, né, você olhando para o lado, você vê o Palácio do Planalto, o Palácio do Governo, né, onde os presidentes recebem e despacham, porque os presidentes trabalham aqui, no Palácio do Planalto, e moram, quando são presidentes, no Palácio da Alvorada, que não fica aqui, fica numa zona oposta. Então, é bom saber o que é cada palácio, porque são vários, né? Então, o Palácio do Planalto é onde ele despacha, onde ele recebe as autoridades, ele, o vice-presidente e seus assessores diretos, tá? E onde ele mora é do outro lado. E esses edifícios ficam mais ou menos, né, no mesmo entorno da Praça dos Três Poderes. Vou passando. Aqui uma vista rápida, porque eu não podia ficar muito tempo dentro, é proibido, certo? De um plenário. Uma outra vista do foyer, outras esculturas, vejam, é muito bonito. Olha só, a modernidade cria espaços belíssimos, né? E essa coisa das colunas, das transparências, dos painéis. Olha só esse ângulo, certo? A perspectiva da varanda Castilho. O ângulo oposto do que eu tinha mostrado, outro ângulo. E aí eu vou passando, tá? Porque eu fui me empolgando com a arquitetura e fui documentando o máximo possível o edifício, para tê-lo guardado na memória, né, enquanto documento. Bom, após esse, eu vou passar um outro para vocês, que é a catedral, tá? Deixa eu pegar aqui um ângulo dela de fora e depois eu volto para... Bom, nessa mesma via do eixo monumental, um pouco antes do Congresso, a gente tem o famoso prédio da Catedral de Brasília. Como eu disse para vocês na aula passada, a Catedral de Brasília, dizia minha mãe, que era um ato, né, como se fosse a mão cruzando e orando, um gesto, né, religioso, através desses elementos estruturais. É uma catedral única no mundo. A gente tem obras góticas, obras fantásticas, né, medievais, neoclássicas, e tudo mais, mas, gente, como é essa igreja moderna? Aliás, como as obras religiosas modernas de Niemeyer, eu vou dizer para vocês, mais uma vez, que a gente tem que tirar o chapéu. Vocês lembram de Pampulha, da igrejinha de São Francisco de Assis de Pampulha, que é linda, né? E essa Catedral de Brasília é ímpar, certo? É uma forma inusitada. Ninguém jamais tinha criado algo similar, certo? A torre do campanário, que compõe, também dialoga com ela, tá? E vamos passando. Arrematando a cúpula reta, né? Ela tem esse cruzeiro, tá? A igreja, o que a gente vê desde o nível do solo é o teto da catedral. Isso, na verdade, é o teto, é a cobertura. E a cobertura, diferente do gótico, é em vitral, porque os vitrais no gótico eram as esquadrias. Aqui, a cobertura funciona como uma grande esquadria. É toda em vitral, certo? E a luz, quando incide sobre esses vitrais, tá? Traz um efeito fantástico que eu vou mostrar para vocês.
A gente entra por uma rampa que já eu mostro, e aqui do lado está o campanário, com essa forma também desenhada, né, pelo Niemeyer. E, mais uma vez, eu lembro o trabalho fantástico de Joaquim Cardoso, calculista de Niemeyer nessa época, que fazia questão de desafiar, né, a todas as dificuldades que pudessem haver. Futuramente, nos anos 80, se construiu aquele volume que a gente tinha visto no início desse auditório. Na época de construção, ele não estava, certo? Esse auditório, e lá no fundo, a biblioteca. São projetos do Niemeyer, mas não são da época, tá? Voltando para a catedral, entrando na catedral. Ao entrar, a gente fica extasiado. A sensação é de êxtase. Êxtase visual, certo? É uma sensação, gente, que você fica maravilhado. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de visitar uma igreja barroca, dourada, com muito exagero, que a gente também fica extasiado, com as obras de Aleijadinho, em Ouro Preto, né? A mesma sensação a gente sente ao entrar na Catedral de Brasília. É um espanto da luz, da majestosidade, da mágica arquitetônica e estrutural, artística, e do gênio que foi Niemeyer, né? Então, a gente faz, nossa Senhora, como é possível tal espaço, tá? O pé direito altíssimo, com esses anjos voadores atirantados por cabos de aço, né? Com essa beleza artística dos vitrais, tá? Em tons de azul, e com arquitetura altamente silenciosa. O espaço, gente, é de um misticismo através do seu silêncio, da sua materialidade, das suas soluções construtivas e projetuais. Os materiais são mínimos. Vocês estão vendo, é um mármore branco, é um concreto pintado com branco, e os vitrais. Pronto. O altar, vocês vão ver já já como é sutil. Os acessos são feitos por essas pequenas laterais, e ela tem um tratamento acústico de um tipo um plano infinito nessas paredes curvas que vocês estão vendo aqui, ó. Parede e piso, tudo revestido com mármore, tá? E ele joga a sacristia, né? Com esse volume curvo, tá? Fazendo um contraponto a esse espaço mais fluido. Detalhes do teto, que é a cobertura, né, com os vitrais. O altar-mor, olha o altar-mor, gente. É tipo um palco elevado, todo revestido do mesmo mármore, que tem esse platô, que tem acesso através dessa escada, tudo muito leve, certo? Então, vou passando, tudo muito limpo, muito silencioso. Olha o detalhe, olha a beleza desse detalhe estrutural. O detalhe da escada, vejam a sutileza da equipe de Niemeyer. Porque, minha gente, eu sou arquiteta há muito tempo, e eu sei o que é obra. Você, numa pressa, ter que fazer uma cidade inteira, e ter que ter um detalhe desse tipo, eu vou dizer que a equipe dele era muito boa, viu? Porque veja os arremates das placas de granito, né? Ou é um mármore branco, certo? Vamos passando, vou passando, da escada, que vai para o outro subsolo que tem. E é muito interessante que eu, assim, chamo a atenção de vocês, o jogo de planos, escada, teto, detalhe da viga, os painéis. Você fica maravilhado num espaço desse, gente. Olha isso. Olha a relação da cruz com a cobertura. Certo? A escultura barroca, né, atrelada à modernidade. E aqui o detalhe dos bancos, da parte da nave. E porque tudo é uma nave só, é um círculo,
certo? E essa foto que eu acho fantástica, eu uso às vezes como pano de fundo, né? Porque ela sintetiza o que é a Catedral de Brasília, com esses jogos de planos. Bom, após essa visita à Catedral, eu vou levar vocês para um projeto que eu acho maravilhoso, que é o prédio do Itamaraty, certo? O prédio do Itamaraty é onde funciona a parte de diplomacia do Brasil, tá? O prédio do Itamaraty, o Palácio do Itamaraty, que chama, ele está após a catedral, do lado direito, você subindo para o Congresso, para a Praça dos Três Poderes. Ele está quase em frente à Praça dos Três Poderes, do lado direito. Estou tomando aqui um café. Ele fica à direita, certo, da Praça dos Três Poderes. E vocês estão vendo que ele, diferentemente dos outros palácios, ele tem uma linguagem brutalista. Mais uma vez, eu lembro que é a linguagem brutalista é a linguagem que trabalha com a verdade construtiva dos materiais, né? Com o sistema construtivo do concreto aparente, no caso. A materialidade ela é toda à mostra, certo? Então, o brutalismo ele tem uma preocupação com essa plástica e com o discurso ético dos seus arquitetos. A Niemeyer, sem dúvida, ao projetar o Palácio do Itamaraty, ele tinha já visto, né, a produção de Le Corbusier em Chandigarh, na Índia, certo? Em Chandigarh, Le Corbusier projetou uma série de edifícios para o governo indiano e, antes de Brasília, tá, ele estava projetando já edificações com essa linguagem. Então, Niemeyer, influenciado por ele, tá, faz esse projeto, onde, de uma forma criativa, influenciado pelo mestre franco-suíço, ele projeta à sua maneira o sistema estrutural através desses pórticos, né, desses pilares arqueados, com uma forma tridimensional, dando uma leveza a essa estrutura. Esse edifício, a volumetria dele e a relação dele com o entorno é muito acertada. Por quê? Porque ele trabalha uma caixa sobre um invólucro com grandes beirais e banhados todo o seu entorno por espelhos d'água enormes, lâminas de água que soltam a estrutura da cobertura da caixa interna, tá certo? Do edifício. Vocês vão ver melhor. O acesso ao edifício é feito através de uma ponte de ligação. Lembra um pouco a solução medieval dos castelos medievais, né? Que tinha um fosso que protegia, tá? E dá acesso ao edifício. Nesse edifício, minha gente, o que é que funciona aí? Aí funciona a diplomacia brasileira. É aí onde o governo brasileiro recebe autoridades de todo o mundo. Embaixadores, presidentes, autoridades. É a sala de visitas, né? De festas, jantares, negócios, reuniões entre países, acontece aqui. Quem trabalha aqui? Os diplomatas, que estudam no Instituto Rio Branco, que também é em Brasília, onde formam os diplomatas, e eles trabalham aqui, tá certo? Então, vamos lá. Chegando ao edifício, através da ponte, o detalhe dos pilares, vejam que esses refletores foram colocados posteriormente para fazer aquele jogo luminotécnico que Brasília tem. Vejam também um outro detalhe da textura desses pilares, né, dessa tectônica do concreto, da arquitetura brutalista. A distância dos beirais da cobertura para o volume principal. O volume principal ele é todo encapado com esse pano de metal com vidro. Olha só,
Que legal, né? Essa fotografia, modesta parte. O jogo de planos entre o anexo do Ministério, do Palácio com o edifício principal. Vejam um recuo dado com a colunata através do espelho d'água. E a leveza da caixa, né, quanto à estrutura. O paisagismo do mestre Burle Marx, com essas espécies, espada de São Jorge, com todo esse vocabulário paisagístico do Burle Marx, passando. Esse todo aí, minha gente, colocaram para um evento que ficou horroroso, por sinal. Ele não é fixo, tá? Isso não faz parte do edifício, mas colocaram, por quê? Para facilitar o acesso de autoridades em dia de chuva, porque estava no período chuvoso. Vou passar, vocês não consideram isso no prédio, tá? Parte do paisagismo, que eu acho importante vocês verem também, que eu acho que o paisagismo veste o edifício, né? Ele completa o edifício. Eu saí visitando primeiro toda a área externa para depois entrar no edifício. E vendo a relação dele com o entorno, sabe? Com os outros prédios do lado. Então, vou passando. O anexo. Em Brasília, é muito comum, eu vi em vários projetos, se fazer um edifício anexo com a segunda pele. Eles usam muito brises industrializados, tá? Então, para quê? Para ficar uma intervenção silenciosa, como a gente chama. Por quê? Ali eu tenho os vários pavimentos, né, com janela, ar-condicionado, tal. E para não ficar aquela fachada feia, o que os arquitetos fazem? Envelopam. Agora, isso é solução barata? Não é. É caro. Porque o metro quadrado desse brise é caríssimo, certo? Agora, eu vi muito em edifícios lá em Brasília. Mas não é uma solução racional. Mas bora lá, vamos passando. Olha os ângulos. E entrando aqui, tá? No lobby principal, a gente percebe já o sistema estrutural das lajes, concretadas em loco, tá? E começa já a questão do detalhamento desse edifício, que eu quero chamar a atenção a vocês. Porque esse edifício, gente, no interior, tem umas intervenções arquitetônicas maravilhosas. As divisórias, tudo é arte nesse edifício. Tanto por fora, como vocês viram, o jardim, a arquitetura, quanto o interior. Nessa foto, vocês estão vendo uma divisória, que é um painel totalmente desenhado em madeira, com diferentes texturas, que dá o fechamento de uma circulação para dar privacidade. E essa escada, tá, que faz o acesso de quem chega, né, ao mezanino. Essa escada, minha gente, foi calculada pelo Joaquim Cardoso, já eu vou mostrar melhor. E ela tem um lance, ela é uma escada helicoidal, que rasga o piso e vai também lá para baixo. E chega a esse mezanino, sem corrimão, e ela tem mais ou menos uns 5 metros de vão, sustentados apenas por uma viga central. O Joaquim Cardoso, ele tem um escrito, e ele fala sobre essa escada, tem um texto sobre isso, muito bom, certo? Aqui a gente está vendo, tem muitos mezaninos, vejam que até a parede do fundo tem um painel, tudo é arte. Vamos passando, mostrar melhor a escada. Olha, vocês estão vendo aqui parte dos degraus, né? E ela recorta essa laje, a parte do mezanino com corrimão, o teto, que é trabalhado, dando essa textura, a escada. Olha essa escada. Olha a viga que sustenta. Olha a textura dela. Eu acho que é uma das escadas mais bonitas da arquitetura moderna mundial. As pessoas vão lá visitar essa escada. Eu estava com uma equipe de colegas arquitetos mexicanos, minha ex-tutora de Barcelona, e estavam 10 arquitetos de Barcelona e alguns do México. Eu estava com um grupo visitando Brasília, e eu disse Cicerone. Eles estavam encantados com a arquitetura de Brasília, ficaram loucos. Olha isso, gente. Olha que bonito.
ficha do painel, eu vou passando, porque são muitas coisas. O recorte. Lembra muito aquele pilar do MES, não sei se vocês lembram disso. Ela é marcada por onde o pedestre deve ir com um carpete azul escuro, que contrasta com o concreto, e cria tipo um corrimão invisível. Né? Quer dizer, você circula por aqui. Aqui, se você passar disso, você corre risco. Né? Olha ela, que linda. É belíssima. O detalhe, a relação dela com o corrimão. O corrimão é uma peça de madeira suportada por uma estrutura pontual. O painel, vão chegando. Mais painéis. Cícero Dias, Vicente Rei do Monteiro. Aqui são salas de reunião. A varanda que corre. Quando você vai circundando o prédio, tá? Você tem a vista, né? Essa transparência, essa permeabilidade com o exterior, e cada canto uma obra de arte. Olha isso, olha os ângulos, e olha a água no reflexo. Você vai para o outro lado, uma escultura. Escultura de cada 3 em 3 metros, uma obra de arte. E a relação desses brises, desses apoios estruturais, que eles trabalharam com esses septos de madeira. Tudo muito acertado. Agora, o que é bonito é essa relação, sabe, da arquitetura com a obra de arte. É fantástico. Outros ângulos. Olha o detalhe. Olha o corrimão, a madeira, o concreto, o encontro, né? Que a gente chama. O encontro do detalhe arquitetônico. Esse detalhe, para vocês perceberem, do corrimão. O piso da maior parte dos edifícios era o mármore branco. Tudo mármore branco. Olha esses ângulos. E o que eu acho legal é assim, na arquitetura, muitas vezes a gente está projetando, mas a gente tem que se preocupar. O que eu vou ver desde onde eu estou? Se eu estou de fora, se eu estou dentro, os efeitos espaciais que eu posso proporcionar. Porque isso é arquitetura. E você proporciona isso através de quê? De soluções projetuais, estruturais, construtivas. Essa foto fala muito disso. Para mim, eu entendo a arquitetura e quero passar isso para vocês, que a arquitetura é isso, esse somatório. Eu faço uma arquitetura funcional, mais bela e bem construída, tectonicamente, materialmente, proporcionando planos, permeabilidades com o exterior. Isso é arquitetura. Essa foto é arquitetura. Isso que vocês estão vendo, certo? Esse olhar sobre o exterior ou sobre o interior. Né? Esses pontos de fuga, essa perspectiva, essa espacialidade, essa permeabilidade, essa transparência. E uma coisa também que eu acho que eu quero que vocês guardem. Botem obra de arte na arquitetura. Continuem botando. Não morram, não deixem morrer essa tradição. Eu fico muito feliz, porque minha cidade, que é Recife, e eu tenho orgulho de ser pernambucana, como todos nós temos orgulho de sermos de onde somos, e eu acho isso importante, em nossa identidade cultural. Eu fico muito orgulhosa, porque em Recife, nos anos 60, criou uma lei que obriga a prédios com mais de X metros quadrados terem obras de arte. Isso nos anos 60. Pois até hoje lá, qualquer obra de arte, ou qualquer edifício com mais de 1.000 metros quadrados, 2.000, tem que ter uma obra de arte. Então, eu acho isso muito legal. Por quê? A gente alimenta a alma vendo coisas belas e proporcionando essa expressão através da escultura, dos painéis, da pintura. Então, não vamos deixar isso morrer, minha gente. Hoje em dia, as pessoas fazem as coisas muito mecanicamente, né? E se esquecem que a arquitetura é esse exercício de proporcionar a função, mas com beleza. Então, e a modernidade faz isso. Outra coisa importante que esse edifício nos ensina, a presença do verde, do jardim, do paisagismo, né? De trazer o pátio, a luz, as plantas para esse interior, criando essa espacialidade. Olha isso, que lindo. Então, né, reforçando o que eu estou dizendo, os painéis, isso são tapeçarias, gente. Né?
que fazem parte desse acervo. Então, visitar o Itamaraty é você visitar um museu da modernidade e da arte brasileira, porque lá tem um pouco disso tudo, além de você desfrutar do que é a arquitetura moderna brasileira na sua essência. Olha isso, gente. Olha essa luminária, com os tapetes, com móveis históricos do Brasil colonial. E o edifício de outro ângulo, certo? Bom, após esse edifício, eu vou passar a Praça dos Três Poderes para vocês perceberem o que é a Praça dos Três Poderes. Deixa eu começar aqui por uma foto que pegue um conjunto mais significativo na escala. Bem, você pode dizer, nossa, a Praça dos Três Poderes é um cimentado. Gente, mais uma vez, eu trago à memória de vocês o conceito entre praça e parque. Praça vem de ágora, do grego. Praça é lugar de encontros. E pela democracia grega, era para ser um lugar de encontro da população, para ela discutir, se rebelar, se posicionar. Niemeyer, quando projetou a Praça dos Três Poderes, ele queria que isso fosse um ponto de encontro. Ele queria, coitado, porque não foi. Porque, na verdade, tá, a Praça dos Três Poderes hoje é toda policiada, ninguém pode fazer manifestação, é tudo controlado, e aí, quer dizer, ficou o quê? É um espaço enorme, tá certo? Não tem uma árvore, não tem banco, não tem nada, certo? São esses pavimentos com tipo um granilite rústico, com seixo, tá? E o intuito de Niemeyer e de Lúcio Costa, ao projetar o plano piloto, é que isso fosse um encontro dos poderes, a Praça dos Três Poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por isso é que chama dos três poderes. Só que, na prática, não funciona. Porque a população, vocês sabem, vocês acompanham os jornais, sabem como é que é. Se alguém for contra uma postura política nacional, a polícia vai em cima, é proibido, é tudo mais. Bom, e aí, mas mesmo assim, a praça existe, tá? Vocês podem dizer, nossa, que desconfortável é realmente, e quando está calor aí, isso é um inferno, porque é muita luz, muito sol quente, e você fica andando. Eu não aconselho a ninguém visitar a praça de 11 às 3 da tarde. Se vocês forem, vão de manhãzinha cedo ou no final da tarde, porque senão vocês vão passar mal, certo? Pela falta de conforto que tem a área. Vocês estão vendo ao fundo da Praça Três Poderes esse edifício que tem uma forma de pássaro, que é o Panteão, que é um panteão da justiça, né? E onde está aqui a bandeira nacional, sempre hasteada, e ela se modifica de acordo com os fatos ocorridos, certo? Aí a gente tem a famosa escultura da justiça, dizendo que a justiça, ela tem eu vou chegar lá perto para vocês verem, são várias obras de arte nessa praça. Do lado dela fica o Palácio do Planalto, tá certo? Que é onde o presidente da República despacha, que é esse prédio com aquela característica que eu já falei aqui, pavilionar, que os pilares, na verdade, são estéticos, não são estruturais, que se criou um vocabulário rico, que ficou sendo copiado, só para lembrar, certo? E aqui a gente vendo de perto esses pilares, tá? Vocês veem que, na verdade, se vocês prestarem atenção a essa foto, a base do pilar, ela toca. Ela não tem uma base, não tem uma fundação. Ele é estético, tá certo? Ele é totalmente estético. Vejam aqui o detalhe dele, certo? Aí aqui, seguranças à paisana, tomando conta e tudo sobre rádio. Né? Aqui do lado está a escultura da Justiça e atrás o Palácio da Justiça, tá? Vamos passando. Que é a famosa escultura, tá?
detalhes do Palácio do Planalto. Aqui você não pode encostar muito, não. Você tem que ver de longe, que é proibido. Certo? Olha a amplitude disso, minha gente. Vocês estão percebendo, quando a gente fala escala monumental, o que é? Veja o módulo, veja a distância de um prédio para outro, veja a escala, veja o tamanho da pessoa nessa paisagem. Quando esse prédio foi construído, da forma de passe, foi projetado por Niemeyer já nos anos 90. E isso teve que passar pela aprovação dele, tudo, porque enquanto ele estava vivo, as coisas só podiam ser feitas com a autorização dele. Isso foi bom, viu? Porque, de certa forma, não descaracterizou o conjunto da obra. E vocês vejam que é totalmente diferente, né? É um volume mais como eu diria, estático, apesar da forma de ave, né? Mas é mais fechado, ele é mais duro, ele é menos fluido que os palácios, certo? Um prédio mais novo, aí está o Palácio do Planalto, com distanciamento. Assim, essa foto mostra bem o partido que foi usado em todos os palácios. A caixa, a cobertura plana, os pórticos estéticos, não são estruturais. A estrutura, na verdade, está toda interna. A soltura do chão, o acesso através da rampa e os grandes beirais das varandas. Isso se repete em todos, tá? E você vê o palácio, o congresso, no fundo do congresso, tá? E aqui. Esse volume do Panteão, eu achei um projeto bonito, sabe? Do Niemeyer. É um projeto tardio, contemporâneo do Niemeyer, né? Não é um projeto moderno, mas eu achei que ele foi muito respeitoso com a própria arquitetura que ele tinha feito anteriormente. E é muito bonito o projeto em si, a proporção dele e tal, porque também, quando ele intercepta um volume no outro e joga aqui nesse fechamento, esse vitral, é muito bonito esse projeto, certo? É um edifício monumento, tá? A famosa escultura, né, da Praça dos Três Poderes, que é bem símbolo de Brasília, dos candangos lá, utilizados, certo? Essa vista é muito bonita. Vocês estão vendo lá no fundo, tá? Na Praça dos Três Poderes, ao fundo, não fica muito próximo, mas tem uma visão, que é o prédio da Procuradoria, que Niemeyer fez, mas eu achei que aí ele foi muito pós-moderno, certo? Ele fez um volume curvo, que inclusive ele usou algo parecido no Memorial da América Latina, no parlamento lá. E ele faz a mesma forma, sendo maior. E ele joga como fechamento um vidro, um cristal azul espelhado. Eu, particularmente, com todo respeito ao mestre, eu achei isso meio, assim, pós-moderno demais, muito comercial. Eu, particularmente, não gosto, certo? Bom, eu vou sair da Praça dos Três Poderes e vou levar vocês para conhecer de longe, porque não dá para ir para perto. Eu queria ir lá no Palácio do Alvorada. Deixa eu ver se está aqui. Só um minutinho. Mas de longe, para vocês verem como é que o Bolsonaro está morando. Espera aí. Você não encosta nem perto. Tá entendendo? É uma proteção máxima. Cadê o Palácio do Planalto? Espera aí. Não, do Alvorada, quer dizer, espera aí. Só rapidinho eu vou mostrar só para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui, que o presidente mora. Você vê a casa do presidente, sabe quantos quilômetros? O público, a mais ou menos 2 quilômetros de distância. Você vê o palácio, né, onde é a residência do presidente da República.
tem um fosso, tem uma guarda, tem esse enorme gramado, e é tudo sem acesso de jeito nenhum da população, nem visibilidade, tudo escondido aí dentro. Aí tem uma guarita, os guardas, parece aquele suíço, não se mexe, parecem umas esculturas, certo? Isso tudo vigiado. E vocês têm esse gradil que vocês estão vendo ali, ó, para vocês verem como é a democracia no Brasil. A guarda. Tudo com o nosso dinheiro público. Ele vive assim, diariamente, protegido por guardas dessa forma. Lá atrás, todo o sistema de segurança. Desse jeito. Eu vou passar agora uma vista das quadras da Asa Sul, tá certo? Onde fica a igrejinha de Nossa Senhora de Lourdes, com as unidades de residência. Para a gente ver um pouco, sair do eixo monumental, e vou mostrar para vocês a Asa Sul, que é a melhor asa, né, a melhor zona, que está melhor preservada. Aqui na Asa Sul, você tem ainda as unidades residenciais totalmente preservadas. Vocês lembram da aula passada que eu falei? Os blocos de edifícios com pilotis, com os pátios internos. Isso aqui antes era tudo árido, e está desse jeito, muito legal. Tudo com área verde, tá? Pilotis, o caixão, tipo MES. Esses prédios são residenciais. Agora, veja, já estão descaracterizando, né, colocando esses condensadores de ar nessas edificações, tá? Aqui é essa quadra que eu oriento a vocês visitarem. Bem-vindo à SQS 308, quadra modelo de Brasília. Essa é a que deve ser visitada, porque é essa que guarda todos os princípios da modernidade, do urbanismo da Carta de Atenas e da unidade residencial. E onde tem como símbolo essa linda igrejinha que está aqui, que é o logotipo dessa superquadra, que é a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. É o que vocês devem visitar em termos de unidade habitacional. Eu vou passar para vocês verem. Eu fui lá no final da tarde. A luz não estava muito boa e o dia estava meio nublado. As imagens não estão muito boas. Eu tenho vontade de voltar nessa quadra para voltar a fotografar melhor. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para a gente ter uma noção, tá? O volume, vocês viram que um lado é vidro e do outro brise. E joga brise vertical com horizontal. Olha o detalhe do pilotis. No outro bloco, não tem brise, tem cobogó. O cobogó todo desse jeito, e o pilotis. Se usa muito o granito com esses módulos, certo? Tá vendo os jogos de volume? Gente, isso virou moda no Brasil inteiro. No Piauí tem um prédio que é do DR, em Teresina, que eu tombei na época que eu trabalhava lá, que é desse jeito. Só que é um prédio público, mas tirando partido dessa arquitetura. Olha isso, a vegetação do cerrado. E aqui, a igrejinha de Nossa Senhora de Lourdes, que é aquela igrejinha que parece um chapéu de freira dos anos de filme de Mary Poppins, né, norte-americano. Essa igrejinha e candela, com essa lâmina, tá? Estruturada. É muito linda essa igreja. Ela fica no coração da quadra, dessa quadra que eu falei. Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. É linda ela. É uma joia da arquitetura moderna brasiliense e brasileira. A proporção, os materiais, a leveza da estrutura, a vista da superquadra. Vocês vendo aí como é o estacionamento. Voltando para a igrejinha. É bem pequenininha, é uma capela, mas é linda, muito bonita, muito sutil. Ângulos dela, muito simples. Olha os painéis, lindos. Inclusive, é Atos Vulcão, esse painel. É lindo, muito bonito. E lá em Brasília se usa muito como souvenir essa cerâmica dessa igrejinha. Olha os beirais, a forma dela é linda. Atos Vulcão, superquadra, a igrejinha. Olha a vegetação como cresceu. Vocês lembram, né? Como eu mostrei na aula passada. Como era seco, não tinha nada. Isso aí, era só solo
só cerrado. Hoje está assim. E isso aqui é o apoio. Vocês lembram que eu falei que eram 3 edifícios voltados para um pátio? E, arrematando, a unidade residencial tem um apoio de comércio e serviços. Então, tem restaurantes, salão de beleza, um mercadinho, tá? Onde você faz tudo a pé. Então, isso é bom. Eu acho isso muito legal. Porque uma pessoa que mora ali e quer comprar uma coisa ou outra, desce dali e já pegou. Não tem que ficar pegando transporte para resolver. E, gente, isso aí é legal para vocês aprenderem a projetar bairros, certo? Condomínios. Muitas vezes se projeta um condomínio, se projeta um conjunto habitacional e se esquece que as pessoas consomem, precisam no dia a dia de um mercado, de uma farmácia, de uma padaria. Então, tem que ter isso aqui. Então, são edifícios bem limpos, como você lembra que eu mostrei em Mombau. E Brasília tem. Eu acho isso muito legal, certo? Essa daqui é outra que eu não vou mostrar agora. Para encerrar nossa visita a Brasília, eu vou mostrar para vocês um hotel que foi construído, que é um hotel totalmente moderno, certo? Que é o hotel da época que foi inaugurada Brasília, onde JK recebia os seus convidados, onde ficava Niemeyer, tá? E toda a equipe de assessores, e até hoje é preservado. Eu fiquei hospedada nesse hotel, ele fica no Lago Sul. A gente fez questão de ficar hospedada nele, para quê? Para conhecer e vivenciar a modernidade. Ele não é tão caro, certo? Ele tem um preço razoável. Ele não está no centro de Brasília, naquele coração lá. Na outra vez, como eu disse, quando eu estava com os espanhóis e mexicanos, a gente escolheu ficar aqui por conta dessa ambiência, para a gente mergulhar na arquitetura de Brasília. Vocês vão ver, esse estava, e ele tem muito casamento, tem muita festa. Estava tendo um evento, e por isso que tem esse todo aqui marcado. Essa zona que está esse hotel é a zona hoteleira do Lago Sul, certo? E fica do lado de um hotel que eu não gosto, com todo o respeito que eu tenho, a Rui Otaki, que é um arquiteto paulista contemporâneo, que faz um edifício aqui muito pós-moderno, e que eu acho que ele briga com o edifício do Niemeyer. Mas não tá muito perto, tem um respiro e vocês vão ver. Aqui a vista do hotel, vejam que é um pilotis, certo? Um pano de brise do lado que pega sol, tá? E eu vou passeando com vocês nesse hotel, para vocês sentirem a arquitetura dele. Os princípios do MES, pilotis e do Le Corbusier, né? Só não tem teto jardim nele, mas planta livre, fachadas independentes, janelas em fita, tudo isso tem, tá? Então, vou passando para vocês verem. Olha isso. Uma coisa assim que eu achei interessante, essa grande figueira que tem aqui, sabe? Ela sempre existiu e ela foi preservada. Ela é enorme. Eu acho que sempre tem uma manutenção das raízes para não afetar, né, a estrutura do edifício. Porque tem um pátio, ele é tipo um L, tá? E ela é muito larga, muito grande. E ela faz sombra, né, para uma área do restaurante que fica aqui embaixo. Eu acho esse hotel muito legal para quem vai fazer estudo de caso de projetos hoteleiros e modernidade. Quem quer partir do princípio de modernidade? Eu indico esse hotel como estudo de caso, porque ele é fantástico, tá? Olha só, a gente viu aquela fachada, né, do Brice, a gente está vendo agora. E a proporção é muito legal, é muito acertável. Pilotismo mais 3, tá? Então, vamos passando, outros ângulos. Essas fotos, como eu disse para vocês, eu não editei, porque eu fiz muitas fotos, mas não tive tempo de parar e ficar tratando, nem separando cada um. Eu guardo como documentos, tá? Porque eu vou documentando todo o edifício, em cada ângulo que eu vou percebendo. E eu gosto de ver no jogo de sombras, detalhes, coisas que, para mim, é importante como arquiteta e professora, né, pesquisadora da modernidade.
Então, eu vejo o material, eu vejo que ele repete o mármore, eu vejo a sombra que ele cria sobre os brises, criando um grafismo luminotécnico natural. São coisas que, para mim, é importante e chama atenção para vocês. As varandas Castilhos, que a gente tem visto, Oswaldo Brat, que Niemeyer, todos esses, e que vem até a gente, né, que é uma forma de quê? De proteger os quartos. Nunca façam janelas sem beirais. Nunca façam janelas se não tiver o caixilho. Isso a gente aprende com os mestres, certo? E olha a vista dele, onde ele está. Quando eu olho, eu estou no lago. Esse grande gramado e esse lago Paranoá. Então, o lugar que ele está implantado é muito bonito. E está fora, né, daquele eixão. É uma área mais sossegada, mais tranquila. Uma área muito legal para um final de semana. Quem quiser se dar um descanso merecido e quiser conhecer Brasília, procurem ficar por aqui, que é muito legal. Certo? Olha, passando, detalhes. A vista do restaurante, porque vem um volume mais baixo, que intercepta, tipo um mês. Opa, deixa eu sair aqui para eu voltar só um pouquinho, viu, minha gente? Eu vou... Opa. Engraçado que no hall desse hotel, até hoje, tem uma rural, que era um carro. Eu não sei se vocês pegaram, se vocês conhecem, né? Mas a rural era um carro típico daqueles anos, dos anos 60, 70. Eu me lembro quando era pequena, meu pai tinha uma rural. Meu pai teve várias rurais. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assim muito emocionada de ver um carro, né, no hall, dando as boas-vindas ao povo que visita. Esse carro é da época da fundação de Brasília, né? E ele é a mascote do hotel. Eu achei bem interessante. Voltando à questão construtiva, né? A gente vê o arremado dos brises, já tinha essa preocupação nessas lâminas que criam uma segunda pele, como vocês estão vendo, naquela fachada poente. A ruralzinha, no outro ângulo. Olha só, eu sou apaixonada por essa foto. Tem fotos que eu faço assim, que ficam na minha memória, sabe? E são fotos simbólicas do que é a arquitetura moderna. E essa é uma foto do que é a arquitetura moderna brasileira. E do que é a arquitetura moderna, né, minha gente? A planta livre, o detalhe, a estrutura solta das esquadrias, independência. Olha o arremate dessa estrutura. Vejam o que faziam para evitar patologias. Pedra, não tem grama, para não ficar a água sobre a estrutura, certo? Os planos, os beirais, certo? Olha isso. E olha lá no fundo a paisagem, o Lago Paranoá e a árvore, e a perspectiva com o plano de fundo. Olha essas transparências. Está a minha sombra ali, eu fazendo a foto no vidro. Mas esse detalhe do encontro, que é fantástico. E eu gostei muito do arremate do sexto. É isso que eu vejo e é isso que eu aprendo como arquiteta para passar para vocês. Esse detalhe construtivo de liberar a vegetação do edifício. E olha, Atos Bucão, no painel todinho do edifício. Como Niemeyer fazia isso? Paredes inteiras com painéis artísticos. Fantástico. Vou passando. Detalhe da malha, da trama. Olha o arremate construtivo. Vejam a iluminação que jogou, né? Olho de boi, para iluminar de baixo para cima esse grande painel. E olha o jogo de planos das esquadrias com painel, com seixo, com a grama e com teto. Perspectivas. Isso é modernidade, minha gente. Vamos lá. Tem foto que está com a luz um pouco estourada, estou passando rápido. Olha que lindo esse painel que tem
no lobby do hotel, quando você entra nele. Eu estou esquecida quem é o autor, mas é lindo. E esse painel aí não é cerâmico, não, ele é tipo um afresco. E eu acho muito legal quando ele jogou, contrapondo a esse painel curvo de madeira ripada. Ficou muito bonito o jogo da madeira com o painel, né? Essa transparência, olha isso. Isso é no hall onde se toma o café da manhã, só que estourou a foto. Você toma o café vendo esse jardim. A vista, aqui embaixo, na área de serviço, ele jogou uma segunda pele com esse cobogó. Ficou muito bonito. E fica um efeito muito bonito lá dentro também, quando a luz bate. Olha só, o tapete de luz que cria, né, do cobogó no interior. Muito bonito. Eu acho que o cobogó, a gente vai falar sobre isso no nosso curso da semana que vem, Arquiteturas do Sol, né? Eu acho que essas fotos, elas falam muito disso, do que é a arquitetura brasileira. Uma arquitetura que tem uma dificuldade de um país tropical, onde tem insolação, onde tem regiões tão distintas como Cerrado, Caatinga, Sertão, Litoral, Zona da Mata, e como fazer uma arquitetura que atenda, né, a essas demandas, não só sociais, claro que é importantíssimo, mas também geográficas, né, dessas intempéries. E eu acho que nós, brasileiros, através da criação do elemento vazado, como cobogó, cimentício, com concreto, a ampliação do vocabulário dos brises, a gente conseguiu fazer, né, uma arquitetura do sol para o nosso país. Gente, então, é isso, tá certo? Que eu queria passar para vocês, para a gente fechar tal 4, tá? Com o caso de Brasília. Não poderia passar em branco isso. E convido, tá certo, a todos que na próxima semana, no dia 8 e 10, vocês assistam ao nosso curso, que eu vou fortalecer essa discussão sobre arquiteturas do som, né, que é, inclusive, tema do meu novo livro,